Com a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e também dos munícipes que prestigiam os trabalhos legislativo municipal. Iniciando o nosso trabalho, gostaria de solicitar do vereador Cezinha a leitura de um texto bíblico, a qual solicito que todos se coloquem em pé. Esta leitura é tirada da primeira carta de São João, do capítulo 4, dos versículos de 7 a 21. É preciso amar, pois Deus é amor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-o. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que, por ele, vivamos. Nisto consiste o seu amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e o seu amor é perfeito em nós. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque quando nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor pressupõe o castigo, e o que teme não é perfeito no amor. Nós amamo-los porque ele nos amou primeiro. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 23 de setembro de 2013, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa para apreciação. Aprovado a ata da sessão ordinária do dia 23 de 2013. Dando sequência aos trabalhos, solicito da secretária designada a leitura da matéria inscrita no expediente da presente sessão. Do gabinete do vereador Marcos William, ofício. Senhor presidente, em virtude de compromisso pela faculdade, sendo o último ano para a conclusão da mesma, participarei da semana de provas, iniciada dia 23 de setembro de 2013, conforme calendário acadêmico. Justifico minha ausência na sessão ordinária da Câmara Municipal. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente, vereador Marcos William. Ofício número 22. Senhor presidente, considerando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 não retornou ao Poder Executivo para sanção e publicação até a presente data, considerando ainda o prazo fixado para o envio do anteprojeto da LOA 2014, respeitosamente comunicamos a impossibilidade de envio do referido anteprojeto nesta data. Respeitosamente, prefeito Luiz Carlos Gibson. Veto do Poder Executivo às emendas números 17 e 18 referentes ao projeto de lei número 18, que dispõe sobre o programa Telêmaco Borba Digital. Ofício número 176, do Poder Executivo, ao senhor presidente. Comunico a Vossa Excelência que, tendo em riste o artigo 81, inciso 7º
bem como nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público e ilegalidade, as emendas modificadas número 17 de 2013 e número 18 de 2013, que alteraram os textos dos artigos 10 e 11 do projeto de lei número 18, Telêmaco Borba Digital. Outro sim, em observância ao artigo 66, caput, ao final informo que no prazo de 48 horas estarei protocolando os motivos que me conduziram aos vetos supramencionados. Sem mais para o momento, subscrevo-me, prefeito Luiz Carlos Gibson. Ofício número 177, do Poder Executivo. Senhor Presidente, conforme contido o ofício número 24 de 9 de 2013, manifestei a minha decisão de, nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público, ilegalidade e constitucionalidade, as emendas modificadas número 17 e 18 de 2013, que modificaram os textos dos artigos 10 e 11, ambos projetos de lei número 18. Assim sendo, e tempestivamente, ex-vi do artigo 66 da Lei Orgânica desse município, passo a expor as razões dos vetos. Razão do veto à emenda modificada número 17. Disponibilidade imediata do sinal. Constou do artigo 10 autorização para disponibilidade imediata do sinal a partir da lei pelo Poder Legislativo, o que é impossível juridicamente em face à ausência de sanção e promulgação do texto legal, contrariando a Constituição Federal em seus artigos 66, parágrafo 7º e 84, inciso 4º, e em razão do princípio da similitude, encontram-se previstos na Lei Orgânica Municipal dos artigos 65 e 81, inciso 6º, razão qual padece a vetada emenda de inconstitucionalidade e ilegalidade. Ademais, quanto à disponibilidade imediata, mesmo após regular sancionamento e promulgação da referida lei, há necessidade de regulamentações tais como o cadastro eletrônico, o termo de adesão, a afixação das placas indicativas do sinal nos locais, etc. Razão do veto à emenda modificativa número 18 de 2013. Regulamentação. Certamente, regras operacionais devem ser implementadas através de decreto, e a exigência de que toda regulamentação ocorra através de lei poderá dificultar a operacionalização e implementações de adequações que o programa demandará no futuro. Considerando que o serviço é regulado através de portaria e resoluções da Anatel, devemos ficar atentos para a proposta legislativa que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e em trâmite no Congresso Nacional, tendo em vista ser o primeiro texto de lei para o ambiente cibernético que garanta direitos fundamentais e promova o desenvolvimento econômico e cultural. Não só o aspecto operacional estará comprometido, mas sob o prisma jurídico, o artigo 11, na forma como foi emendado, padece, mais uma vez, de inconstitucionalidade e ilegalidade. A inconstitucionalidade repousa na afronta ao artigo 84, no inciso 4º, na Carta Magna, atribui ao Poder Executivo a competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Tal artigo foi recepcionado em vossa lei orgânica, no seu artigo 81, inciso 6º, e assim sendo emerge a ilegalidade. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar as emendas ao projeto em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara de Vereadores. Assim, diante dessas breves considerações, em obediência aos princípios que norteiam a administração pública, em estrito respeito à legalidade, submetemos à apreciação de vossas excelências. Prefeito Luiz Carlos Gibson. Indicação número 864 e 865 de iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica o senhor prefeito recapeamento asfáltico na rua João Siqueira Filho, no bairro Socomim,
grades nas entradas dos bueiros na rua São Martim, no bairro Jardim das Américas. Indicação número 866 e 867, de iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica ao senhor prefeito patrulhamento e cascalhamento na rua Travessa Mirandinha, área 2, até que a prefeitura tenha condições de colocar calçamento poliédrico. Construção de uma lombada na rua Rio Iguaçu, em frente ao número 1060, na área 3. Indicação número 868 a 871, de iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito redutor de velocidade, modelo elevado, em frente à paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro Parque Limeira, área 2. Operação tapa-buracos, na rua Rio Paranaíba, no bairro São João, na área 7. Corte de uma árvore IP, em frente ao número 68, na praça 31 de março, no bairro BNH. Recape com concreto betuminoso usinado a quente nas seguintes ruas do bairro Socomim: Rua Monteiro Lobato, Rua Argentina, Rua Olímpio Vieira de Campos. Indicação número 872, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica o senhor prefeito tornar mão única a Rua Mauá, no bairro Parque Limeira, área 2. Indicação número 873, iniciativa do vereador Maurício Jorge de Castro, que indica o senhor prefeito recape com lama asfáltica na rua Pinheiro Seco, no bairro Área 2. Indicação número 874, de iniciativa do vereador Luiz Carlos dos Santos Martins, que indica o senhor prefeito recape, tapa-buracos e sinalização viária nas ruas das Samambaias e Rua das Begônias, no bairro Jardim Alegre. Indicação número 875 e 876, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito pavimentação com lama asfáltica na rua Guiné, na Vila Esperança, colocação de 2 luminárias nos postos de iluminação pública no bairro do Triângulo. Os postos estão localizados na rodovia PR-160 e ficam em frente ao posto de saúde e comércio local. Informe que os postos foram trocados e não foram recolocados as luminárias. Indicação número 877, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que indica o senhor prefeito lombada na marginal final, na rua Água Marinha, esquina com a rua Imbaúba, próxima à empresa VBT Ferragens Limitada, número 205. Indicação número 878, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que indica o senhor prefeito reposição de cestos de coleta de lixo em frente ao Centro Odontológico Municipal, no centro. Indicação número 879 e 883, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica o senhor prefeito calçamento poliédrico na rua Galileu, no bairro Parque Limeira, área 3. Recape asfáltica na rua Cerejeira, no Parque Limeira, área 1. Recape asfáltico na rua das Rosas, no bairro Jardim Alegre. Recape asfáltico na rua Marfim, no bairro Monte Carlo. Colocação de semáforo para pedestre em nosso município. Requerimento número 118, de iniciativa do vereador Maurício Jorge de Castro, que requer do senhor prefeito as seguintes informações referentes à Escola Municipal Leopoldo Mercy. Constatamos vários problemas e irregularidades após reforma e construção de áreas novas, as quais descrevemos. Central de gás, conforme informação da diretora, constava no projeto um local apropriado para a colocação de botijões de gás. Atualmente, está em local impróprio, oferecendo risco aos alunos, professores e outros. Banheiro dos alunos, banheiro feminino não tem janela. Banheiro para deficientes não tem instalação de água, nem barras de apoio. Banheiro masculino apresenta problemas no forro e calha. As calhas colocadas na reforma não estão dando conta da vazão da água nos dias de chuva. A pintura feita na reforma já está danificada. No refeitório, no saguão e nos banheiros, forros externos das salas estão soltando. No refeitório, quando chove, praticamente alaga. O mesmo antes da reforma não tinha esse problema. Conforme os itens acima descritos, perguntamos: a empresa responsável será notificada para consertar os problemas? Qual o prazo que a empresa contratada que realizou o serviço tem para solucionar esses problemas? Qual é o tempo de garantia após o serviço realizado?
Requerimento número 119, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. A garantia de serviços licitados para a realização de construção ou serviços diversos no município, como calçamento poliédrico, asfalto, calçadas e edificações em geral. Qual o tempo de duração da garantia sobre os serviços prestados pela empresa contratada? Após a empresa ser comunicada sobre um problema no serviço que ela prestou, qual o prazo que esta tem para executar o reparo? Se a empresa deixar de executar o reparo, qual procedimento será tomado por parte da Prefeitura? E referente às empresas que realizaram serviços para o município, porém foram constatados em serviços irregularidades, serviços mal feitos, enfim, serviços que deixaram a desejar. E quando solicitado reparos, essas mesmas empresas demoram demasiadamente para fazê-lo. Tais empresas podem participar de novas licitações? Se sim, poderiam informar quais critérios são utilizados para a seleção das empresas para que possam participar de novas licitações na Prefeitura? Requerimento número 120, de iniciativa do vereador Everton Fernandes Soares, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Quais valores são repassados ao município pelo Ministério da Saúde a título de incentivo adicional do Programa de Agentes Comunitários da Saúde? Regulada pela Portaria do Ministério da Saúde número 1599 de 2011, enviar cópia do extrato do Fundo Nacional de Saúde com os detalhes do repasse. Como é feita a gestão desses recursos, ou seja, como estão sendo utilizados? Os agentes de saúde têm recebido esse incentivo em espécie? Caso negativo, justificar o porquê. Requerimento número 121, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito, em complementação ao requerimento número 115 de 2013, que presta serviço pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, informar a carga horária semanal das coordenadoras dos setores dos centros odontológicos, relacionando o profissional e local de atendimento. Há serviço de manutenção de equipamentos médicos odontológicos como empresa especializada. Há monitoramento dos compressores odontológicos pela empresa de segurança contratada, bem como proteção física material eficientemente dos mesmos. Qual o destino do repasse das verbas federais enviadas mensalmente ao município e exclusiva às 6 equipes de saúde bucal, dentistas e técnicas de saúde bucal que trabalham em período integral, visto que recebem qualquer aditivo salarial advindo desses recursos, como acontece na maioria dos municípios do país que tem o programa? Há planejamento prévio para a compra dos materiais e equipamentos de uso odontológico e inseridos no plano plurianual do governo municipal? Qual a verba prevista destinada para a compra de materiais odontológicos para 2014? Requerimento número 122, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Existe programação pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para executar serviços de recape asfáltico na rua Santa Paula, no bairro Ana Mary? Requerimento número 123, iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que requer do senhor prefeito que verifique junto ao senhor secretário de Saúde, a fim de informar a esta Casa de Leis, o que segue referente ao contido no ofício número 120 de 2013, de 16 de setembro de 2013. Solicitamos as seguintes informações. Se houve 101 avaliações obstétricas e somente 16 partes realizadas no período de janeiro até a presente data, solicitamos esclarecimentos sobre o motivo pelo qual não foram realizados mais partes no centro de parto normal humanizado. Foi por falta de informações, incentivos ou opção das próprias gestantes. Enviar ainda, se possível, relação de 16 mães que tiveram seus filhos no centro de parto natural. Requerimento número 124, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Em relação ao TFD, enviar relação por especialidades clínicas e cirurgias de pessoas que foram atendidas mensalmente entre os meses de janeiro e setembro de 2013. É só isso, senhor presidente.
Ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Que no item 23, requerimento 23, número 118, eu peço que seja incluído aí o nome do vereador Everton Toto. Muito bem, solicito à secretaria que faça também a inclusão do nome do vereador Toto. Informo aos senhores vereadores que o veto às emendas 017 e 018/2013, referente ao projeto de lei 018/2013, será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer em 10 dias. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Dando sequência, levo à deliberação do plenário o pedido do nobre vereador Marcos William para justificar a ausência nesta sessão plenária. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado, então, o requerimento do nobre vereador Marcos William. Nada mais constando, solicito do primeiro secretário leitor dos requerimentos apresentados para deliberação do plenário. Item 22, requerimento de 118/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Está em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento. Item de número 23, requerimento de número 119/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item de número 24, requerimento de número 120/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item de número 25, requerimento de número 121/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item de número 26, requerimento de 122/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, esse requerimento de minha autoria, eu gostaria que retirasse ele de votação. Por solicitação do vereador, então, solicitamos a retirada, então, do requerimento do vereador Hélio César. Item de número 27, requerimento de número 123/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 124/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Não há mais requerimento, senhor presidente.
Não havendo mais requerimentos para serem deliberados, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre. Faz o uso da palavra a vereadora Fátima. Vereadora terá 8 minutos para fazer uso da palavra livre. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, boa noite. Senhor presidente, eu quero nesta oportunidade pedir ao Departamento de Obras para que dê uma olhadinha com muito carinho ali na Rua Berilo, número 230, que tem um bueiro aberto. Na verdade, esse bueiro nós pedimos para que fosse feita uma limpeza bem no começo do ano, acho que por meados de fevereiro, março, alguma coisa assim. E foi feita a limpeza, só que acho que esqueceram de colocar a tampa do bueiro. Então, uma situação muito difícil, porque as pessoas estão andando pela rua, ali pela Berilo 230, em frente a 230, e esse bueiro aberto está trazendo um perigo. Então, essas pessoas que passam por ali à noite, ou se alguém parar o carro perto, corre o risco de parar dentro desse bueiro. Então, eu peço ao Departamento de Obras para que, por gentileza, assim que parar a chuva, porque eu sei que daí é complicado, né? Não sei se estão fabricando essa tampa de bueiro, o que é que está acontecendo, mas assim que parar a chuva, que eles coloquem, por gentileza, essa tampa de bueiro. Outro assunto que me traz a esta tribuna, senhor presidente, é a abertura amanhã, o lançamento amanhã no mundo do Outubro Rosa. Outubro Rosa é, na verdade, algo que chama a atenção não do Brasil, mas é algo que chama a atenção das mulheres, dos homens, de todos que se preocupam com a sua saúde. Então, a partir de amanhã, muita gente verá o rosa nas fachadas dos prédios, nas nossas roupas, nas lapelas, inclusive dos homens. E eu quero aqui enaltecer o trabalho do presidente do Centro Comunitário do BNH, que eu estou sabendo, já chegou até mim, que ele colocou ali em frente ao Centro Comunitário 2 laços rosa para lembrar do Outubro Rosa. Então isso já foi feito hoje. Então a gente vê aí a sensibilidade desses dirigentes ali do Centro Comunitário do BNH em relação a esse tema tão delicado. E é um tema, senhor presidente, que atinge a todos nós, porque muitos podem pensar, mas esse é um programa que diz respeito somente à mulher, né? Porque é a mulher que tem que se preocupar. Não. Na verdade, nós mulheres temos que nos preocupar, sim. Mas os senhores enquanto homens, os senhores enquanto pais, os senhores enquanto esposos, os senhores enquanto irmãos, os senhores enquanto amigos, lembrem, por gentileza, essas mulheres que estão tão atarefadas